eu finalizei hoje um artigo lá para minha coluna que procura responder o seguinte: por que, afinal de contas, a gente estava esperando uma guerra que, pelo menos nesse seu começo, fosse altamente tecnológica do ponto de vista cibernético e não foi o que a gente viu até aqui? Por que a guerra cibernética, nesse sentido mais do nosso imaginário do que é a tecnologia hoje em dia e o papel dos hackers, etc e tal, ainda não encontrou esse... Mas está rolando tem um aspecto importante dessa guerra que é cibernético também. Tem muito. Mas eu até depois quero fazer minha contribuição sobre esse assunto. Mas eu queria que você dissesse pra gente como você vê. E se é que você concorda com essa premissa. De repente você vai falar, não, eu discordo dessa premissa. Eu acho sim que as grandes ações cibernéticas, os grandes feitos cibernéticos estão acontecendo, pipocando por aí. Minha premissa é que não, e eu queria que você, enfim, reagisse a esse ponto. Do jeito como a gente esperava que ia ser, não aconteceu. Exato. Ponto. Pra mim tá e aí, claro. cibernético, assim, no sentido de hackers atacando e derrubando sites, derrubando... Não, derrubando site eles estão, né? O que eles não estão do governo. Exatamente, é derrubando coisas estruturais. Assim, eles derrubaram, atacaram, isso aconteceu. Os americanos enviaram uma força especial de defesa para a Ucrânia e ajudaram e trabalharam. Os ataques continuam existindo. Os ucranianos se mobilizaram e se prepararam aí contra isso também. Eu acho que tem um elemento assim... Os russos não usaram tudo que eles têm até agora. E a gente pode falar disso não só na questão cibernética, não vou me estender nisso para a gente não perder o raciocínio, mas na questão da força aérea. O domínio aéreo russo não ocupou, não teve o controle total do espaço aéreo da Ucrânia. Eles não usaram as suas bombas teleguiadas porque eles estão guardando. Serviços de inteligência acham que eles estão deixando isso para um momento futuro de um outro confronto ou de uma próxima etapa do confronto. Eles estão usando bombas burras, só passa e joga, ela não é precisa, não é guiada. Eles não estão arriscando a sua força aérea completamente. Então tem um monte de coisas que não está acontecendo do jeito que a gente imaginava. A parte tech não está acontecendo exatamente, na sua opinião? Então, eu acho que eles têm medo da retaliação. Esse é um elemento. Porque se eles atacarem ciberneticamente não só a Ucrânia, mas, enfim, o mundo ocidental, e esse era um medo, que parte do ataque da retaliação russa no mundo cibernético, ia vir no mundo cibernético, porque é menos agressivo, é mais indireto, não está ali preciso quem foi que fez, então você tem alguma... Fala, não fui eu e tal... o que ele vai fazer? Vai jogar uma bomba atômica porque eu derrubei todos os servidores americanos? Não vai. Então, o cibernético ele é mais suave num ponto de retaliação e de provocação. Mas os Estados Unidos foi muito claro e falou o seguinte, olha, se houverem ataques cibernéticos, nós vamos usar as nossas armas cibernéticas na potência máxima contra vocês. A gente não consegue saber ao certo o porquê que isso não está acontecendo. Eu diria que é uma mistura de cautela dos russos, medo de retaliação e um pouco de defesa do que foi feito. E eu acho que os russos, assim, eles estão demonstrando ao longo do conflito uma falta de coordenação e capacidade. Pode ser intencional ou pode ser um fracasso mesmo organizacional de uma guerra desse tamanho. Os russos não travam uma guerra desse tamanho desde a Segunda Guerra Mundial. Os generais russos não estão preparados, não viveram um combate onde eles têm que coordenar o que a gente chama de guerra híbrida, né? Que é o mundo cibernético, o mundo assimétrico com o mundo simétrico. E não é uma guerra simétrica da Síria, que decola um avião, bombardeia e pousa. Tropas, infantaria, tanque, a dominação de um país gigantesco com mais de 40 milhões de pessoas. O que eu acho, então? Os russos, na minha visão, estão tendo problemas. E eles não conseguiram usar o poderio, o potencial todo. Esse potencial não é do jeito que a gente achava que era. E é por isso que eles ainda não conseguiram tomar Kiev? Não conseguiram. E o próximo passo vai demandar que eles se tornem mais violentos. E é o que está acontecendo. Você está aumentando o nível de bombardeios, população civil sendo morta massivamente. Você
não tem mais para onde ir. E eles estão sendo mais agressivos. Claro que isso provoca mais rejeição da opinião pública do mundo, mais mobilização do Ocidente, mais disposição do Ocidente em ajudar a Ucrânia. Quanto mais demora, pior para ele. Mais demora, pior. Porque aqui, basta que os ucranianos não sejam derrotados para que eles vençam. Uma guerra assimétrica, e essa guerra tá chegando num ponto de assimetria, ou seja, diferenças de força, né? O lado mais fraco só precisa não ser dominado e conquistado para vencer. Ele só precisa resistir porque o lado mais forte vai se cansar e vai se exaurir. Então, a estratégia de vitória numa guerra assimétrica para o lado mais fraco é não ser derrotado, é não sucumbir. Por isso que o Zelensky não vai sucumbir. Tem um monte de gente que fica falando para mim, você não acha que ele tinha que aceitar o cessar-fogo? Não. Se ele tivesse sido capturado em uma semana, se ele tivesse sido derrubado, morto, se eles tivessem tomado Kiev, se a população ucraniana tivesse se rendido, ou grandes cidades tivessem se rendido imediatamente, rapidamente, aí talvez eu diria, bom, tá na hora de você sentar na mesa e sucumbir, e negociar. Agora, dado os custos e tudo que ele já perdeu, para ele faz muito mais sentido resistir e sobreviver.